quando Deus usa o processo para transformar o coração. Esse texto base está na Bíblia, em Gênesis 29. O fato, a chegada de Jacó a um novo capítulo. Depois do encontro com Deus em Betel, Jacó continua sua jornada. Ele chega à terra do Oriente e ali encontra um poço e alguns pastores esperando para dar água aos seus rebanhos. O poço estava fechado por uma grande pedra. Jacó lhe pergunta de onde são, eles respondem, somos de Harã, e era exatamente para lá que ele estava indo. Então alguém menciona um nome conhecido, Labão, o irmão de sua mãe. No mesmo momento, alguém se aproxima com o rebanho. Era Raquel. E naquele instante, algo muda dentro de Jacó. E ali surge um encontro que mudaria histórias, que mudaria gerações. Raquel chega com as ovelhas, Jacó se aproxima do poço e faz algo impressionante. Ele remove sozinho a grande pedra que fechava o poço. Algo que normalmente exigia vários homens, naquele momento, a força do amor pôde fazer com que alguém pudesse mover aquelas pedras. Depois disso, ele dá água ao rebanho, então beija Raquel e começa a chorar. Mas por que esse homem começa a chorar? Porque depois de uma jornada longa, cheia de medo, de incerteza, Jacó agora encontra sua família. Ele finalmente chega ao lugar que Deus havia direcionado ele. Labão recebe Jacó, o acolhe, mas o tempo vai acabar revelando algo bem importante, né? Depois de um mês, Labão pergunta: qual será o seu salário? Jacó responde: trabalharei 7 anos por Raquel. E a Bíblia diz algo lindo: assim serviu Jacó 7 anos por Raquel. E lhe pareceram poucos dias, pelo muito que a amava. Mas chega o dia do casamento e durante a noite, Labão faz algo inesperado. Ele entrega Lia em vez de Raquel. O enganador agora foi enganado. Jacó, que havia enganado o pai, que havia enganado o irmão, agora ele começa a experimentar o outro lado da história. Deus estava trabalhando nele o seu caráter e recebe uma explicação cultural quando questiona sobre aquela situação. Não é costume dar a filha mais nova antes da mais velha. Então Labão faz uma nova proposta. Jacó trabalha mais 7 anos por Raquel. Ou seja, aqueles 7 anos viram 14 anos de trabalho. 14 anos de espera. Isso mostra algo poderoso. Jacó, que antes queria tudo rápido, agora ele aprende a esperar. O homem da pressa começa a se tornar o homem do processo. Enquanto isso, Lia vive outra realidade. Ela percebe que Jacó ama mais Raquel. E isso traz para ela uma dor, mas a Bíblia diz algo poderoso. O Senhor viu que Lia era desprezada. Deus começa a agir na vida dela e ela começa a ter filhos. E cada nome revela a sua jornada no âmbito emocional que vivia. Primeiro deles, Rúben, Deus viu minha aflição. Segundo, Simeão, Deus ouviu que sou desprezada. Levi, agora meu marido se unirá a mim. Mas o quarto filho recebe um nome diferente, Judá, que significa, desta vez louvarei ao Senhor. Ela para de buscar a aprovação humana e agora ela começa a adorar. E da linhagem de Judá, séculos depois, viria o Messias. Deus transforma dores invisíveis em destinos eternos. E aqui eu quero trazer para você 5 verdades sobre esse processo, sobre processos de Deus. Primeiro deles, Deus nos encontra no caminho, mas nos transforma no processo. Betel foi o encontro, Harã foi a transformação. Segundo, quem engana um dia precisa aprender pela experiência. Jacó começou a entender o peso das suas atitudes. Terceiro, o amor verdadeiro sabe esperar. 7 anos pareceram poucos para Jacó. Deus vê quem... E o quarto, Deus vê quem se sente invisível. Lia foi ignorada por pessoas, mas vista por Deus. E quinto, louvor muda a nossa expectativa, a nossa perspectiva. Quando Lia parou de buscar aprovação e começou a louvar algo, mudou. E a verdade de mentalidade para você em Gênesis 29 não é apenas uma história de casamento. É uma história de transformação. Jacó chegou como fugitivo. Começa a se tornar alguém diferente. Lia chegou como rejeitada.
se torna parte da linhagem que mudaria a história. Deus não desperdiça processos. Às vezes pensamos que estamos apenas trabalhando, esperando ou sofrendo. Mas o céu está moldando destinos. Eu quero trazer uma lição prática para compartilhar com você. Pergunte se estou tentando acelerar processos que Deus quer usar para me transformar. Eu tenho valorizado aquilo que Deus já colocou na minha vida. Eu estou buscando a aprovação das pessoas ou aprendendo a louvar a Deus. E compartilhe essa verdade. O processo que parece demorado pode ser exatamente o que Deus está usando para transformar seu coração. Porque às vezes, o maior milagre não é chegar rápido, é se tornar a pessoa certa durante o caminho.